Ora, muito bom dia a todos. Permitam-me cumprimentar antes de mais o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores, cumprimentar também os trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte à nossa reunião e o público que nos acompanha a partir de casa. Pergunto antes de mais se receberam toda a documentação dos pontos que vão ser analisados. Vamos então passar ao período antes da ordem do dia. No que diz respeito à agenda, tenho a informar a Câmara Municipal que no passado dia 11 de julho, com o Sr. Vice-Presidente, estivemos presentes na segunda conferência da Comissão Técnica Independente que está a avaliar a localização do aeroporto. Dia 15 de julho estive presente no 24º Encontro Infantil de Folclore, organizado em conjunto pela Câmara Municipal e pelos pioneiros de Vendas Novas. Dia 18 de julho estive presente na reunião do Conselho Intermunicipal da CIMAC. Dia 19 de julho, no Passeio dos Reformados, a convite da Junta de Freguesia de Landeira. Dia 20 de julho, nas recepções à Associação de Taekwondo de Vendas Novas e à Associação de Jovens de Landeira, uma vez que terminaram as épocas desportivas e quisemos fazer, de igual forma como fizemos para as equipas coletivas, o reconhecimento dos atletas daquelas modalidades. E, por último, no dia 21 de julho, na Festa Anual do Polígono, a convite da Associação de Moradores dos Campos da Rainha. No que diz respeito à agenda, não tenho mais informações. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e quem nos assiste a partir de casa. Relativamente à agenda, tenho a informar que no dia 11 de julho estive presente na segunda conferência da Comissão Técnica Independente no LNEC sobre o novo aeroporto de Lisboa. Dia 15 de julho, no jantar convívio do 24º Encontro Infantil de Folclore, organizado pelos pioneiros, e também no encerramento do torneio de futsal do Clube Ferroviário. Dia 18 de julho estive presente no Conselho Intermunicipal da CIMAC. Dia 19 de julho no Passeio dos Reformados organizado pela Junta de Freguesia de Landeira. Dia 20 de julho na recepção à Associação de Taekwondo de Vendas Novas e à Associação de Jovens de Landeira aqui no Salão Nobre da Câmara. Dia 21 de julho na assinatura do protocolo para os Centros de Apoio à Vida Independente no Distrito de Évora, no Centro Distrital da Segurança Social em Évora. Dia 22 de julho na Festa Anual do Polígono e Campos da Rainha e no dia 24 de julho, ontem, no Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar pelo saudá-lo a si, Sr. Vice-Presidente, restantes vereadores, aos trabalhadores da Câmara que dão suporte à realização desta reunião e a quem nos acompanha a partir de casa. No período desde a última reunião, apenas a registrar a participação na festa anual organizada pela Associação de Moradores do Polígono e Campos da Rainha nos passados dias 21 e 22 de julho. Muito obrigado. Vereador Tiago. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar os Srs. Vereadores, os funcionários da autarquia e também o público. E obrigado. Muito obrigado, Vereador. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, ao Sr. Vice-Presidente, aos restantes vereadores, aos trabalhadores do município que dão suporte à reunião e permitem a sua realização e ao público que nos acompanha a partir de casa. Em termos de agenda, apenas a registrar no dia 21 de julho a participação na festa anual organizada pela Associação de Moradores de Polígono e Campos da Rainha. Muito obrigado. Ainda no período de antes da ordem do dia, o Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Quero desde já aproveitar para, tendo em conta quando tivemos Conselho Municipal de Educação e o último antes das férias propriamente ditas ao nível de final de ano letivo, fazer se calhar um pequeno balanço aqui na Câmara Municipal e também a perspectiva que nós temos para o próximo ano letivo. Este foi o primeiro ano letivo que tivemos o ano inteiro as competências no âmbito da educação assumidas pela Câmara Municipal. As competências no âmbito da educação das três principais que nós recebemos, podemos vir a receber, era aquela que tinha e teve um maior grau de complexidade, tendo em conta a quantidade de recursos humanos e o edificado que nós recebemos, mas ainda assim parece-me que todo este período de transferência de competências no âmbito da educação tem corrido bem, temos tido uma excelente relação com o agrupamento de escolas, com a senhora diretora e a restante equipa, e isso tem permitido que os nossos trabalhadores atuais que desempenham funções nas escolas também tenham feito e sentido uma transição suave entre o pré e o pós-transferência de competências. Neste ano letivo nós tivemos um aumento significativo
do número de alunos, que rondará cerca de 100 alunos no agrupamento de escolas. Por um lado, tendo em conta o encerramento de alguns ciclos de ensino do colégio, mas também a chegada de alunos estrangeiros e portugueses para o nosso concelho. Esta é uma tendência que se manterá à partida no próximo ano, aquilo que são os dados preliminares das matrículas assim o indicam, e nesta fase de verão sentimos mais a vinda de alunos portugueses de outras regiões do país. Temos casos de Aveiro, de Vila Franca, de Setúbal, de Seixal, que vêm para o nosso concelho viver, mas estamos já precavidos para, ali por volta de dezembro, janeiro, poderem vir alunos estrangeiros, porque em certos países o ano letivo acaba em dezembro. Isto tem-nos criado alguns constrangimentos. Nós no ano passado abrimos já uma sala, este ano letivo que termina, abrimos já uma sala de jardim de infância nos Campos da Rainha, e eu aqui não podia deixar de sublinhar o trabalho fantástico que foi feito pelo Serviço de Educação, que em cerca de um mês conseguiu garantir a abertura de uma sala de jardim de infância nos Campos da Rainha. E a perspectiva para o próximo ano é que nós tenhamos de abrir, e a turma já foi aprovada, mais uma turma de primeiro ano na Escola Básica dos Campos da Misericórdia. O que significa que todas as nossas instalações dedicadas ao primeiro ciclo ficam assim completas, e no caso do Jardim de Infância, nós, juntamente com o agrupamento de escolas, tentámos abrir mais uma sala de Jardim de Infância nos Campos da Rainha, para termos lá duas, mas tal foi negado pela DGEST, no caso regional. Também quanto ao primeiro ciclo, havia a possibilidade de abrir-se mais uma turma de primeiro ciclo, o que já ia além da capacidade das escolas para receber turmas do primeiro ciclo, mas nós temos um espaço que andamos a analisar, ainda que de modo muito preliminar, para receber essa turma, mas que tal não será necessário para já, porque também a DGEST não autorizou a abertura de mais essa turma de primeiro ciclo. O que nos coloca aqui alguns desafios para o próximo ano. É sabido que nós estamos com um projeto de investimento no parque escolar muito ambicioso, no que diz respeito, por um lado, à requalificação e ampliação da EB1 e secundária, que é uma prioridade para nós e que estamos numa fase de levantamentos para posteriormente lançarmos o concurso de projeto de arquitetura. Este é um projeto de grande envergadura. As escolas estão sinalizadas no acordo entre o Governo e a Associação de Municípios, mas obviamente que queremos ter um projeto robusto, um projeto que sirva aos interesses de vendas novas e que permita que aquelas escolas recebam mais turmas e mais alunos. Também temos outros projetos, nomeadamente a requalificação da Escola dos Campos da Rainha, para que permanentemente possa receber 2 turmas de jardim de infância quando a segunda turma for aprovada pela DGEST. Estamos envolvidos também na requalificação, no projeto de requalificação da creche da Landeira, tendo em conta que o edifício é nosso e é uma prioridade para nós aumentarmos também a capacidade daquela creche, tendo em conta que está também no seu limite em termos de número de alunos. E também temos em cima da mesa algo que nós incluímos na Carta Educativa, que deverá provavelmente vir à próxima reunião de Câmara, algo que para nós começa a ser inevitável, que é a construção de uma nova escola de primeiro ciclo de raiz, com capacidade de expansão. Numa fase inicial estamos a prever 4 salas, obviamente depois com todas as salas de apoio, a biblioteca, refeitório, sala de professores necessário, mas o nosso objetivo é que essa escola possa ter uma expansão futura, para que, se continuar este ritmo de crescimento da população escolar, nós possamos ter capacidade de ter uma escola em condições para toda a gente. Obviamente que achamos que não devemos passar pela ampliação da Escola da Misericórdia, porque estaríamos a destruir uma escola que tem um recinto escolar fantástico, e que por isso acho que estaríamos a cometer um erro na gestão do nosso parque escolar, e estamos já a ver de terrenos para construirmos e para fazermos o projeto de construção dessa nova escola. Ao nível de recursos humanos, nós temos adaptado os recursos humanos às necessidades, nomeadamente à variação dos rácios que vão sendo feitos, tendo em conta a evolução também da população escolar. Ainda não sabemos quais é que são os rácios do próximo ano, mas também temos listas de recrutamento ativas, embora também tenhamos a intenção de fazer novos concursos para
determinadas posições mais concretas e, portanto, os recursos humanos não são, nesta fase, algo que nos preocupe. Quanto às refeições escolares, e para terminar, nas refeições escolares nós estamos numa fase final dos concursos de recrutamento para cozinheiro e ajudante de cozinha. Estamos também já numa fase final de 2 dos lotes do concurso público para aquisição de bens, sendo que o terceiro lote vamos fazer novo concurso. E contamos que no dia 1 de setembro esteja tudo em funcionamento para providenciarmos as refeições escolares a toda a população escolar do nosso concelho. Neste âmbito também apenas um esclarecimento, tendo em conta que chegou ao nosso conhecimento de que haveria alguma apreensão na Landeira pelo facto de, alegadamente, nós não termos condições para fornecer alimentos na Landeira. Isso é completamente falso. O que se passou na Landeira foi que nós procurámos, junto dos amigos da Landeira, já que eles fazem e produzem as refeições para a creche que lá funciona, que também produzissem as refeições para a escola do primeiro ciclo, tendo em conta que são 20 e poucos alunos, e isso permitia que nós não tivéssemos de deslocar-nos diariamente à Landeira para entregar as refeições. É apenas uma questão de poupança de combustível nas deslocações. Infelizmente, e apesar de nós ajudarmos a associação em várias áreas, o retorno não foi possível, por não haver supostamente condições para produzir mais 20 e poucas refeições, e portanto nós aquilo que garantimos aos alunos, aos pais e à população da Landeira é de que obviamente não deixaremos de fornecer as refeições escolares na Landeira. Essa é a nossa obrigação, é o nosso compromisso e é isso que nós vamos fazer. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Aliás, como no ano letivo anterior, funcionou com o transporte das refeições. Pergunto se há mais algum assunto no período de antes da ano do dia, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer já ao Sr. Vice-Presidente a introdução aqui ao tema da educação e este pequeno resumo daquilo que foi o ano letivo passado e aquilo que se perspectiva para o novo ano letivo. Nesta mesma matéria, recebemos a informação que existem alunos condicionais, ou seja, nascidos entre 15 de setembro e 31 de dezembro, a que não está a ser assegurada a colocação nas escolas do nosso concelho por falta de vagas. Trata-se, efetivamente, de uma situação preocupante que restringe a possibilidade dos pais decidirem sobre o futuro dos seus filhos em função daquilo que consideram ser também o melhor para o seu processo educativo. No fundo, não existindo a capacidade das escolas em acomodar mais alunos, impede os pais de decidir sobre este mesmo futuro. Mesmo que estejam preparados para prosseguir a sua aprendizagem, poderão ter de ficar mais um ano na creche por existir uma falta de vaga naquilo que é o pré-escolar. Mas a situação, e como o Sr. Vice-Presidente referiu, torna-se efetivamente mais gravosa se ao longo do ano forem vindo chegando novos alunos e novas inscrições de famílias que mudam de residência para vendas novas e têm também aqui o risco de não ter uma vaga no ensino pré-escolar para os seus filhos. Da nossa parte, não gostaríamos que os vendas novenses, por um lado, fiquem impedidos de inscrever os seus filhos no pré-escolar, nem que por outro sejam, de alguma forma, forçados a procurar alternativas fora do concelho. Junta-se a isto a preocupação que é comum, que ainda há poucas reuniões de Câmara tínhamos também debatido o assunto, sobre o facto de no último ano ter havido uma clara sobrelotação de muitas turmas do primeiro ciclo, o que naturalmente também tem algumas consequências sobre a condição de aprendizagem dos nossos alunos. E aqui também, segundo sabemos, os alunos condicionais também não estão a ser aceitos. Nesta questão, importa questionar qual é que é o posicionamento do Executivo sobre estas matérias e que diligências, para além daquelas que já foram mencionadas pelo Sr. Vice-Presidente, é que estão a ser tomadas com o objetivo de as mitigar. Qual o ponto de situação relativamente à utilização do parque escolar, em termos de disponibilidade de salas para abrir novas turmas, se necessário, que aqui também o Sr. Vice-Presidente já referiu aquilo que é a circunstância atual, e, na intervenção do Sr. Vice-Presidente, quais foram os critérios que a DGEST apresentou para não aprovar a abertura de novas turmas, se foi por uma questão de espaço, se foi por uma questão de recursos humanos, foi por uma questão de alocação financeira desse mesmo valor. Muito obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo que não teve tempo de adaptar as questões à minha intervenção inicial, corro o risco de me repetir aqui um bocadinho.
Não há nenhuma turma que não tenha sido criada por falta de espaço. Isso é importante esclarecer. A criação de turmas é competência exclusiva da DGEST, tendo em conta aquilo que são o número de candidatos existentes e serem ou não alunos condicionais. No primeiro ciclo há a obrigatoriedade de haver uma resposta pública para todos os alunos que se inscrevam, o que não acontece no caso, por exemplo, dos alunos condicionais para o Jardim de Infância. Aquilo que nós dissemos à DGEST é: nós temos capacidade para abrir mais uma sala de Jardim de Infância nos Campos da Rainha. Juntamente com o agrupamento fizemos notar isso. O agrupamento fez uma exposição onde também anunciava que a Câmara Municipal estava disposta a petrechar toda a sala restante nos Campos da Rainha para acolher mais uma turma de Jardim de Infância. Eu mesmo mencionei presencialmente à Senhora Delegada Regional de Educação na sexta-feira passada em Évora, mas no âmbito das suas competências a DGEST tomou esta decisão. No que diz respeito ao primeiro ciclo, também nenhuma turma foi excluída por falta de espaço. Nós identificámos já um local onde podemos abrir uma sala de primeiro ciclo e identificámo-lo à DGEST. Vamos, apesar da DGEST não ter autorizado a abertura desta nova sala, por não haver, de acordo com o argumento deles, alunos suficientes para manter esta turma, tal não implica que não venha a ser necessário ao longo do ano letivo. Nós não sabemos como é que, não conseguimos prever qual é que é o número de alunos que vamos receber ao longo do ano letivo, embora no ano passado tenha sido um número significativo. E como tal, a turma não foi autorizada. Ainda assim, nós vamos pedir uma vistoria da DGEST em setembro ao espaço que nós identificamos, para que no momento em que se veja que é necessário e imperativo a abertura desta nova turma, que o espaço já tem as suas condições validadas pela DGEST e é assim mais rápido de se tornar numa sala de aula. Obviamente que é preciso fazer aqui um enquadramento. Nós, quando estamos a falar no presente, olhando para o passado, conseguimos sempre ter mais razão do que tínhamos em dada altura. Este aumento da população escolar não era previsível, eu diria que há 1 ano e meio atrás. E mesmo há 1 ano atrás, antes de termos aqui um crescimento assinalável de população escolar, especialmente de população não falante de língua portuguesa, tal crescimento e tendência de crescimento também não era previsível. Aquilo que é a nossa perspectiva para o futuro é que se vai manter. Atualmente os dados de população e os dados de população escolar permitem-nos perceber que existe uma inversão da tendência de redução da população que se tinha verificado nos últimos anos, mas que tem desde a pandemia recuperado, e portanto nós temos de ser sérios e temos de ter uma visão de longo prazo, e a construção da nova escola primária é fundamental para que nós no futuro não tenhamos mais problemas com a gestão dos espaços. Todas as nossas, e isto é algo que não é comum no Alentejo, e isto foi-nos dito também pela DGEST ontem no Conselho Municipal de Educação, todas as nossas perspectivas para o nosso parque escolar é de ampliação, o que significa que, ao contrário de praticamente todos os concelhos do Alentejo, nós temos uma situação de aumento da população escolar e, portanto, vamos ter de fazer face a essa população com espaços novos, espaços requalificados, escolas ampliadas, para que nenhum aluno fique de fora, porque no caso da escolaridade obrigatória nenhum pode ficar. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Só acrescentar aqui uma nota final. Este novo espaço escolar que estamos a prever construir foi inclusive já inscrito na ITI, que estamos a negociar com a CIMAC para o próximo quadro comunitário, atendendo em que está no seu encerramento essa negociação entre as câmaras municipais e, portanto, fizemos inscrever uma verba para este projeto de que o Sr. Vice-Presidente estava a falar agora, para que, caso venha a haver essa oportunidade, tenhamos também meios financeiros para poder alavancar esse investimento que nos parece de extrema importância, atendendo àquilo que é o crescimento já referido. Ainda sobre este ponto, Vereador Luís, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ao Sr. Vice-Presidente pelos esclarecimentos. E, de facto, é uma matéria que nos merece seriedade e, por isso, daí o planeamento e aquilo também foram as questões que temos vindo a fazer ao longo do mandato e até na reunião de 4 de outubro que questionámos o Executivo sobre o planeamento, particularmente em 3 grandes vetores, que eram os recursos humanos, o projeto Mais Sucesso Escolar e a questão de condições no parque escolar para um possível aumento de alunos como aquele que se está a verificar hoje. Aquilo que eu queria perceber, e nas questões que lhe tinha feito, sobre estes alunos condicionais ao nível do pré-escolar, visto não existir constrangimentos de espaços, não é previsível que existam alunos que fiquem com falta de resposta. E no primeiro ciclo, visto também não existir um condicionamento de espaço, não é previsível que venhamos a ter nova sobrelotação de turmas, como tivemos no ano letivo passado. Muito obrigado, vereador Luís. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecendo os esclarecimentos aqui dados pelo Sr. Vice-Presidente sobre esta temática. Há aqui uma questão que foi referida assim ao de leve, nomeadamente sobre a necessidade de obras nas escolas básica e secundária e um compromisso do Governo com a Associação Nacional de Municípios que eu até tinha a impressão que o Governo já tinha dito que não o ia cumprir, mas o que gostaria de saber é em que ponto é que se encontra esse processo. Foi assumida uma posição pela Câmara Municipal de desencadeamento de um projeto para obras nas escolas, com algumas divergências de opinião com a CDU. Consideramos que a responsabilidade das obras nas escolas deveria ser assumida pelo Governo, uma vez que o Governo nos empurrou essa competência sem nos transmitir os meios e as condições necessárias para podermos fazer cumprir. Gostaríamos de saber em que condições é que está o desenvolvimento desse projeto das obras das escolas básica e secundária, não desvalorizando as outras. Também é preciso garantir que os alunos da escola básica e secundária têm escolas em condições. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo desde já ao vereador Luís, peço desculpa porque ou não me fiz entender ou vou-me repetir outra vez. Nós abrimos as turmas que a DGEST autoriza. E abrindo as turmas que a DGEST autoriza, e nós garantimos à DGEST que tínhamos condições para mais uma turma de jardim de infância e para mais uma turma de primeiro ciclo, nós vamos abrir aquelas que eles autorizarem. Portanto, se autorizam mais uma apenas no primeiro ciclo, além do que está em vigor, essa tem um espaço na Escola da Misericórdia. Se fosse preciso abrir mais uma, arranjaríamos um espaço. Pedimos para abrirem mais uma turma de jardim de infância. Tal não foi autorizado, mas nós temos espaço. Portanto, abrimos as turmas que a DGEST nos autoriza. Relativamente à ampliação e requalificação das escolas, o ponto de situação, nós estamos na fase de levantamentos do edificado, tendo em conta que as plantas que nós tínhamos das escolas não eram detalhadas o suficiente porque aquilo foram planos feitos não foi só para a nossa escola, foram replicados em várias escolas do país, e nós, para fazermos um projeto com qualidade e sem surpresas, temos de saber as medidas certas dos edifícios, das salas, as instalações, e estamos nessa fase de levantamentos, de contratação. Sei que nas próximas semanas, correr tudo bem, próximas semanas eu diria 2 semanas, coisa assim, ficará contratado. Estamos na fase de concurso público. O prazo que nos deram, salvo erro, foram 60 dias e, portanto, contamos ainda lançar este ano o concurso público para o projeto e, no caso dos Campos da Rainha, está na mesma fase. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente, se calhar não percebeu foi as minhas perguntas. O que eu perguntei foi: há ou não uma consideração que nenhum aluno condicional do pré-escolar irá ficar sem vaga e que não iremos assistir novamente à sobrelotação do primeiro ciclo, como aconteceu no presente ano letivo? Foi esta a questão. E também sobre a DGEST, eu tinha perguntado quais os critérios que a DGEST indicou para a não abertura de mais turmas, de acordo com aquilo que a Câmara Municipal estava disponível em termos de espaço para abrir. Muito obrigado, vereador Luís. Sr. Vice-Presidente. Os critérios apontados foi no primeiro ciclo existem vagas ainda, no pré-escolar não há obrigatoriedade de receber os alunos condicionais e quanto a garantias de sobrelotação ou não, vai ter de perguntar à DGEST porque a decisão foi tomada por eles.
Muito bem. Eu penso que, e se me permitem, atendendo à ordem que temos hoje de trabalhos, este assunto está mais ou menos esbatido de qualquer das formas. Há sempre forma de aflorar mais algum assunto sobre o arranque do ano letivo. Temos ainda tempo para ele e estamos a trabalhar com o agrupamento e com os nossos serviços e também com a DGEST, porque, como disse o Sr. Vice-Presidente muito bem, é a entidade competente. A gente pode não gostar do que eles nos dizem e, portanto, continuamos a trabalhar para conseguir chegar ao nosso objetivo. Pergunto se há mais algum assunto no período de ordem do dia. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para saber do funcionamento do cemitério. Tivemos conhecimento que já está em funcionamento de uma forma diferente, diria assim. Solicitava alguns esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. É também pelouro do Sr. Vice-Presidente, depois pedir-lhe que esclarecesse. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela questão, que era um assunto que também queríamos aflorar aqui na reunião de Câmara. Como tem sido debatido e falado aqui, nós temos tido um problema no cemitério ao nível de recursos humanos. Os concursos vários, em várias modalidades que nós abrimos para coveiro, ficaram sempre desertos e causam-nos problemas operacionais, tendo em conta que em 2 coveiros que tínhamos, era necessário garantir férias, era necessário garantir dias de descanso, era necessário garantir folgas, portanto, e ao mesmo tempo garantir o serviço que tem de ser feito por 2 coveiros. Aquilo que nós fizemos, e temos estado a estudar já há algum tempo, foi a contratação de uma prestação de serviços operacionais para o cemitério. Isto implica que contratámos uma empresa para fazer os serviços de coveiro no cemitério desde 17 de julho e enquanto tivermos a capacidade de renovar os contratos. Agora foi por um período mais curto, mas faremos um concurso público para ser por um período mais longo. O que nos permite estar mais aliviados face à gestão operacional do cemitério, e obviamente nós percebemos que muitos dos constrangimentos vêm por questões salariais, em que não há trabalhadores que queiram fazer aquele serviço, que eu honestamente acho que é um serviço pesado psicologicamente mais do que fisicamente, pelo valor que somos obrigados a pagar. E a contratação desta empresa permite também ter uma maior facilidade em rodar os trabalhadores, porque é a responsabilidade deles em garantir sempre os trabalhadores necessários ao funcionamento mínimo do cemitério e das exumações, inumações, levantamentos de ossadas, e ao mesmo tempo os nossos 2 trabalhadores operacionais serão libertos para outras funções no âmbito da divisão operacional à qual pertencem. Portanto, foi a solução que nós arranjámos para um problema que nós tínhamos ao nível operacional. O funcionamento administrativo do cemitério, os horários de abertura do cemitério manterão-se no mesmo. Não há nenhuma concessão do cemitério, e é importante fazer esta distinção. Há sim a contratação de uma empresa para fazer o serviço de coveiro. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há mais alguma questão no período antes da ordem do dia. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, sobre esta matéria, dizer que também já foi tema de grande discussão aqui. A CDU é defensora realmente de que seja encontrada resposta às necessidades das populações. É um tema sensível, no qual não devemos nem podemos falhar. Ainda assim, importa dizer, e não sendo aqui a totalidade da responsabilidade da Câmara Municipal, mas importa dizer que este é o caminho da desresponsabilização, em que passamos para uma empresa a procura das respostas ao problema a que temos o dever de dar resposta. Compreendemos que seria difícil encontrar outra solução, não é de todo a solução indicada para o problema. Ainda assim, é por isso que a compreendemos. No entanto, achamos que deve ser desenvolvido um trabalho que vá mais longe, que garanta que as câmaras municipais tenham a possibilidade de contratar coveiros com salários dignos, com condições de trabalho dignas, dando uma resposta à população
e que este seja apenas um modelo transitório e que não nos encostemos a um modelo transitório que não é de todo a resposta que é merecida pelos trabalhadores que desempenham aquela tarefa, nem é a resposta que é merecida pela população da nossa terra. E não poderia deixar de dizer isto, que a compreendemos como uma solução transitória, mas que o caminho deve ser esse. Deve ser o de garantir que as pessoas que desempenham trabalhos nestas circunstâncias têm a possibilidade de ter salários dignos, têm a possibilidade de ter acesso a cuidados de saúde, de psicologia, dos que forem necessários para o desempenho do seu trabalho e uma carreira profissional que permita garantir que as câmaras municipais, não só de Vendas Novas, mas as outras no país, ou as juntas de freguesia, possam ter coveiros ao seu serviço e que estes possam ser funcionários públicos com a dignidade no seu trabalho e qualidade de vida. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vamos então, penso que podemos avançar então para a nossa ordem de trabalhos. Dr. Helder. Bom dia a todos. Período da ordem do dia. Acordo coletivo de empregador público a celebrar entre o município de Vendas Novas e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. A Constituição da República Portuguesa consagra no seu artigo 56 o direito de contratação coletiva, estabelecendo o direito de associações sindicais e entidades empregadoras regularem coletivamente as relações de trabalho dentro dos limites fixados na lei. A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, de 20 de junho, prevê que determinadas matérias possam ser objeto de regulamentação coletiva de trabalho, concedendo o artigo 364 a legitimidade aos municípios para, conjuntamente com as associações sindicais, celebrarem acordos coletivos de empregador público, também designados por ACEP. Atendendo às especificidades dos serviços que o município de Vendas Novas presta à comunidade e ainda os meios que deve dispor para a prossecução dos objetivos, importa salvaguardar os direitos dos trabalhadores necessários à sua realização, permitindo uma maior conciliação da vida pessoal e familiar com a vida profissional, elevando os níveis de motivação no desempenho das suas funções. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a proposta da ACEP a celebrar entre o município de Vendas Novas e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, que deverá entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, tendo uma vigência de 2 anos, renovando-se por iguais períodos. Muito obrigado, Dr. Helder. Se me permitirem, eu abordo os dois, porque são iguais os documentos, não perceberam isso, porque não podíamos ter documentos diferentes para os mesmos trabalhadores da Câmara Municipal e, portanto, o trabalho que desenvolvemos nos últimos meses foi de conciliação entre aquilo que eram as visões sindicais e de ambas as estruturas para a realidade dos trabalhadores do município, também com aquilo que era a nossa possibilidade de atender a algumas situações que considerávamos que estavam desadequadas no anterior documento. E, portanto, conseguimos chegar aqui a um acordo em que, de alguma forma, se conseguiu ir mais longe naquilo que é também uma tentativa de valorização do trabalho em funções públicas. Já falámos aqui hoje dele e, portanto, há ações práticas que valem mais às vezes do que discursos. E, portanto, nós conseguimos com os sindicatos uma proposta que consideramos muito equilibrada e que, aliás, vai até além daquilo que era a expectativa inicial de todas as estruturas. E, portanto, aquilo que propomos é a aprovação do documento, portanto, quer com uma estrutura sindical, quer com o STAL também, portanto, que é o ponto seguinte, de forma a podermos assiná-lo o quanto antes e que o documento entre em vigor. Estou, obviamente, disponível para alguma questão que queiram colocar. Vereador Tiago. Sr. Presidente, se me permite, já sabe que eu sou bem disposto. O Sr. Presidente disse ações práticas que valem mais que discursos. Não sei se estava a referir ao facto de, aqui por exemplo, no distrito de Évora, o PSD ter alguma dificuldade em assinar este tipo de acordos coletivos com os sindicatos ou procurar restringir direitos aos trabalhadores no máximo que pode. Do ponto de vista aqui do nosso Conselho, tenho a dizer que fico orgulhoso até da Câmara Municipal de Vendas Novas ter encontrado esta solução. Não será a perfeita, nunca é, mas ter encontrado este caminho para chegar a acordo com estes dois sindicatos e assinar estes acordos. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Não faço menções ao que se passa noutras câmaras municipais, não me ficaria bem para com os meus colegas, portanto, registrar só isso, que fizemos um trabalho sério, rigoroso, com mais avanços do que recuos, na verdade, e em que, de alguma forma, conseguimos um documento final que está bastante equilibrado. Agradecendo também, portanto, a intervenção. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também não irei fazer à parte sobre
companheiros de outras câmaras municipais, porque não conheço sequer o teor daquilo que são os acordos que estão em negociação ou não, até como nós não tínhamos conhecimento do processo negocial até à última reunião de Câmara, em que houve uma intervenção do público que mencionou que estava a haver essa negociação entre a Câmara Municipal e os sindicatos, e hoje que já temos as propostas e aquilo que são os acordos, queríamos obviamente saudar aquele consenso que foi alcançado com os sindicatos e que esperamos que ajude também a melhorar o clima laboral do município, que dê mais condições aos trabalhadores e que, de alguma forma, sustente e ajude a melhorar e que a Câmara Municipal e o Executivo continuem a repensar a sua estratégia de recursos humanos naquilo que são os vetores que temos aqui referido, que é a desmotivação do pessoal, a fraca organização e rendimento operacional, sucessivos problemas de funcionamento e a gestão de mapa de pessoal e processo de recrutamento, com critérios dos quais duvidamos e que podem comprometer a gestão municipal a prazo. Mas, no global, saudar aquilo que é o consenso entre os sindicatos e o Executivo Municipal e fazer votos que tragam resultados profícuos para aquilo que é os trabalhadores da Câmara Municipal e também as funções do município. Muito obrigado. Com estas intervenções eu penso que estamos todos de acordo e que os documentos serão aprovados então ambos por unanimidade. Designação de representante do município na CPCJ de Vendas Novas. Tendo-se concluída a primeira renovação do mandato de Ana Teresa Pires Caetano, urge, nos termos da alinhado número 1 do artigo 17 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, designar um representante do município a indicar pela Câmara Municipal diante de pessoas com especial interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em perigo. Neste sentido, e atendendo ao mapa pessoal do município, a sua organização, mas sobretudo o perfil da pessoa a designar, propôs que a Câmara Municipal designe Vera Cristina Carriço Machado Cristiano como representante do município de Vendas Novas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vendas Novas. Muito obrigado, Dr. Helder. Passaria a palavra aqui ao Sr. Vice-Presidente da Área Social. Obrigado, Sr. Presidente. Tendo sido informada a Câmara Municipal de que seria necessário proceder à nomeação de representante do município e tendo em conta também aquilo que é a opinião do serviço, e analisando o perfil da pessoa, eu penso que haja uma pequena resenha curricular da nossa proposta anexa à deliberação e, portanto, nós decidimos nomear a funcionária Vera Machado para representar o município na CPCJ. Eu, nesta altura, gostaria também de dar um justo e público louvor à prestação da nossa funcionária Ana Caetano nos últimos anos na CPCJ, principalmente na presidência desta comissão, que fez e desempenhou um trabalho exemplar e digno, o que também não invalida que nós não queiramos dar a oportunidade de outra nossa excelente funcionária também desempenhar um bom trabalho na CPCJ. Pergunta assim se há alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vou tentar ser o mais assertivo possível nesta intervenção, até para não haver depois falhas de interpretação e sucessivas respostas e contra-respostas da sua parte. É uma intervenção simples. Para nós é consensual que a CPCJ desempenha um papel fundamental na nossa comunidade. A proteção de crianças e jovens em risco deve ser objeto de toda a nossa atenção, sendo os relatórios que anualmente são trazidos a esta Câmara Municipal para conhecimento e que são emitidos por este órgão, reveladores do flagelo que se vive no nosso Conselho, que não é exclusivo naturalmente do nosso Conselho, mas é um flagelo que sentimos aqui e que deve ser abordado com a competência, a motivação, a energia necessárias para os solucionar ou, no mínimo, para mitigar esses problemas. Foi por isso que, ao longo deste mandato, estes últimos 2 anos, confrontámos o Executivo relativamente às condições físicas em que funciona a CPCJ, recordar-se-á certamente desse debate, e relativamente aos meios que tem à disposição para a sua atividade, para o seu fim, e questionámos também sobre a própria avaliação dos trabalhadores do município que estão alocados a este órgão, à CPCJ, e os critérios para essas mesmas avaliações. Sr. Vice-Presidente, as respostas foram claras. Temos aqui algumas reservas em relação à forma como foi gerido. Independentemente disso, o facto é que é claro também que o município indica o seu representante por períodos de 3 anos e que são renováveis por mais 2 vezes. Pelo que, mais do que a urgência, como é dito, de designar um novo representante para o município, é importante que fique claro que estamos perante uma opção do município, neste caso do Executivo, de trocar quem é o seu representante neste momento na CPCJ.
Não temos nada contra, o que é importante é que isso fique claro. Portanto, não iremos obstaculizar o procedimento, iremos abster-nos na respectiva aprovação, porque queremos acreditar que a proposta visa melhorar o funcionamento do órgão e fazemos votos para que isso aconteça. Aquilo que gostaríamos é que o rigor, a competência, a celeridade, a assertividade, o sentido de oportunidade e o humanismo prevaleçam no exercício das funções, que os processos sejam rapidamente despachados, que o acompanhamento seja efetivo e que tudo isto prevaleça a favor daquilo que é a proteção das crianças e jovens do nosso Conselho. E, por fim, também fazer votos, Sr. Vice-Presidente, para que o tempo que os trabalhadores do município que estão alocados a este serviço seja realmente um tempo real. E que não sejam pontualmente recrutados para outras funções no âmbito do município, impedindo de ter o tempo que está efetivamente previsto, alocado a esta função, que para nós é fundamental. Muito obrigado, vereador Ricardo. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às condições físicas, é nosso objetivo mudarmos o local físico de funcionamento da CPCJ assim que haja condições para o fazer e, obviamente, não quero estar aqui publicamente a anunciar qual é que é o sítio que estamos a pensar sem antes falarmos com os atuais proprietários por uma questão também de respeito institucional. No que diz respeito às avaliações dos funcionários, nós, apesar de termos achado estranho o pedido e que se poderia imiscuir um pouco naquilo que são os direitos e a salvaguarda que os funcionários possam ter quanto à privacidade das suas avaliações, nós partilhamos convosco o vosso pedido. E são as avaliações que foram dadas pelo respectivo avaliador, portanto daí não temos nada a comentar. Processos rapidamente despachados, deverá compreender que a Câmara Municipal, ao nomear um representante, não se vai imiscuir no funcionamento da CPCJ, nem tem conhecimento dos seus processos, nem pode ter conhecimento dos seus processos, portanto acreditamos naquilo que é o sigilo a que todos os membros da CPCJ, sejam representantes do município ou de outra qualquer instituição, estão obrigados a cumprir, inclusivamente, diria, de alguns procedimentos internos da própria CPCJ, e a nossa nomeada irá desempenhar funções a tempo inteiro. Obviamente que muitos daquilo que é o trabalho de um representante da CPCJ, do município na CPCJ, acaba por ter alguma relação, nomeadamente com o serviço social, e relembro, por exemplo, a organização da última conferência que foi feita entre a CPCJ e o serviço social, e portanto essa articulação será feita diretamente entre a representante do município com a coordenadora do serviço, com o chefe de divisão, sempre que haja a necessidade de haver uma coordenação entre a CPCJ e a Câmara Municipal. E, portanto, nós estamos confiantes que a nossa representante fará um bom trabalho. Também estamos confiantes que a representante que agora irá cessar funções, e isto será a partir de dia 1 de setembro, também fez um ótimo trabalho. Como diria o poeta, a vida é feita de mudança, e então nós achamos que por vezes um ímpeto diferente poderá também dar um estímulo diferente às organizações e às pessoas que as servem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, pelo esclarecimento. Efetivamente, a vida é feita de mudança e realmente em muitos setores as mudanças são necessárias. Folgamos em saber que existe uma intenção de mudar as instalações da CPCJ e a nossa expectativa é que seja naturalmente para melhor e que não passe só de mais um projeto que temos para um prazo ou por uma oportunidade indefinida, mas que seja um projeto que se concretize rapidamente a favor daquela que é a missão da CPCJ. Apenas para clarificar que, na nossa interpretação, obviamente, o município não se imiscui no funcionamento do órgão, mas o município deve procurar nomear o seu representante que tenha as valências, as competências e a capacidade para ser o mais assertivo possível, para colocar a tal energia adicional de que falamos, para que os processos sejam o mais diligentes possível, porque aquilo que estamos a falar é da vida de crianças e jovens do nosso Conselho. Portanto, nesse sentido, a nossa observação, nós, não sendo executivo, não temos conhecimento na prática e no terreno sobre aquilo que é a performance
performance das pessoas, daí questionarmos, mas naturalmente também aqui não vamos obstaculizar por esse mesmo motivo, porque não sabemos com que base e em que base é que está feita esta fundamentação, a não ser o parecer que é apresentado pelos serviços sociais. Reforçando também, Sr. Vice-Presidente, que a assertividade dos processos também será melhorada caso todo o trabalho administrativo que está associado ao trabalho da CPCJ também possa ser feito no tempo adequado e aqui voltar a dizer-lhe que é importante que a alocação do tempo seja efetiva para que os processos não se acumulem e que as coisas vão andando com a velocidade que as nossas crianças merecem e precisam. Muito obrigado. Penso que estamos em condições então de colocar a votação. Pergunto se há votos contra. Abstenções do PSD e da CDU. Está aprovada então a proposta por maioria. Temos então um pedido do expediente. Temos para apreciação as atas número 10, referente à reunião de 16 de maio, ata número 11, referente à reunião de 2 de junho de 2023 e ata número 12, referente à reunião de 13 de junho. Muito obrigado, Dr. Helder. 3 atas, já só faltam 2. Vereador Tiago, estamos mesmo já a chegar e, portanto, não sei se já justifica aqui alguma... Muito bem. A cumprir aquilo que tinha dito. Muito bem. Então, Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que não irei votar a ata número 12 de 2023 porque não estive presente. Muito bem. Mas penso então que estamos de acordo então com estas atas e, portanto, estão aprovadas por unanimidade. Nessa, não votará o vereador Luís Matias por não ter estado presente. Alteração ao Orçamento da Receita PPI-PAM do ano 2023. Presente para a apreciação e votação da Câmara Municipal no uso da competência prevista na linha D do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro. A 11ª alteração ao Orçamento da Receita PPI-PAM do ano 2023. A alteração comporta alterações de 18.705,39 € nas despesas correntes e de 9.023,30 € nas despesas de capital e 6.150 € nas receitas correntes. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há aqui alguma questão em relação à alteração. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas uma pequena questão. Verificou-se uma redução de verba na atividade de biblioteca para todos, contabiliza menos de 2.600 €, se não estamos enganados nas contas, para reforço nas festas do Conselho. A minha única questão é se não se corre o risco de desinvestir despesa corrente noutro vetor que também é importante ao nível da cultura e educação, que é a biblioteca e projetos assim associados. Muito obrigado, Vereador Luís. Segundo a informação do Serviço, este projeto serve, acima de tudo, para a renovação do fundo documental da biblioteca, cujas aquisições já foram feitas e, portanto, estamos a falar de uma verba remanescente. É esse o motivo apontado. No entanto, e caso o Serviço entenda que é necessário reforçar, também estamos disponíveis para o fazer, até porque as coleções adquiridas num primeiro semestre depois têm que ser utilizadas ou no semestre seguinte ou no primeiro do ano seguinte, como habitualmente fazemos sempre no primeiro semestre do ano. É esse o principal motivo. Bem, com o esclarecimento prestado, eu penso que com a abstenção dos eleitos do PSD e da CDU está aprovada então por maioria a alteração. Proposta do Regulamento Municipal de Remoção e Depósito de Veículos abandonados em estacionamento indevido ou abusivo. A Câmara Municipal, na reunião datada 30 de maio de 2023, deliberou nos termos do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo, no sentido de iniciar o procedimento conducente à elaboração de uma proposta do Regulamento Municipal de Remoção e Depósito de Veículos abandonados em estacionamento indevido ou abusivo. Em cumprimento da referida deliberação, foi elaborada uma proposta do Regulamento Municipal de Remoção e Depósito de Veículos abandonados em estacionamento indevido ou abusivo, respectivos anexos que acompanham a informação e a qual submete para apreciação. Muito obrigado, Dr. Helder. Em relação a este regulamento, nós tínhamos já falado nele no passado, aliás, quando recebemos um conjunto de novas competências na área e quando identificámos um conjunto de problemas na cidade de Vendas Novas, sobretudo, decidimos avançar para a criação de um regulamento que, de alguma forma, normalize aquele que é um procedimento interno da Câmara Municipal, bem como a sua relação com as entidades externas a que estamos obrigados, de alguma forma, com as quais estamos obrigados a trabalhar. E, portanto, apresenta-se, o grupo de trabalho foi criado, preparou este regulamento que vem agora à Câmara Municipal, vai para a discussão pública ainda, para depois voltar à Câmara e ir à Assembleia Municipal para entrar em vigor. De qualquer das formas, grande parte do procedimento que está detalhado neste regulamento decorre
da Lei Geral, com as adaptações que os nossos serviços entenderam que eram as necessárias para nós darmos cumprimento. Se for aprovado e depois publicado, portanto, entrará então em vigor, sendo que estão também a ser acompanhadas das devidas e necessárias obras no próprio estaleiro do município, para depois termos um espaço adequado a 100% a este depósito, que esperamos que seja temporário. Pergunto se há aqui alguma questão em relação a este regulamento. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Deduzo do seu esclarecimento que o parque de gestão municipal onde vão ser depositados os veículos é o estaleiro municipal, com as devidas condições pós receber, e deduzo também que o trabalhador responsável pela identificação dos veículos será o fiscal municipal. Obrigado. Correto, Sr. Vereador. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que, em várias ocasiões, este foi um tema que trouxemos à reunião de Câmara e que é um tema que causa alguns constrangimentos e também algumas questões em risco de segurança, salubridade e saúde. E, portanto, naquilo também que foi a nossa sugestão, virmos agora materializado no regulamento, revemos-nos no mesmo, consideramos que é algo importante e que deve entrar o mais rapidamente possível em vigor para que consigamos solucionar um problema que se arrasta há anos no Conselho e restituir aquilo que é a dignidade também ao espaço público. Muito obrigado, Vereador Luís. Só uma nota final, independentemente do regulamento, nós estamos a cumprir aquilo que são os procedimentos legais. Aliás, no mês de abril ou maio, fizemos uma remoção de um grande bloco de viaturas que tínhamos em vendas novas, parqueadas há vários anos. Há algumas mais complicadas que têm, inclusive, processos que são do foro judicial e, portanto, o procedimento está a ser cumprido. A questão aqui é normalizar os procedimentos internos também, com a eficácia externa que depois um regulamento destes tem. E, portanto, faço aqui uma boa nota também daquilo que tem sido o trabalho dos nossos serviços nesta área, que não era uma área, há uns anos atrás, que fosse um grande problema em vendas novas e que, de facto, com até o crescimento da população mais recentemente, se tem verificado um maior número de circunstâncias destas e, portanto, fazer boa nota disso. Então, coloco então à consideração dos senhores vereadores, pergunto se há votos contra, abstenções. Está então aprovado por unanimidade, deve ir então para a discussão pública, para depois voltar à aprovação deste órgão. Concurso público para alocação financeira. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal aprova a abertura de um concurso público para alocação financeira na modalidade leasing para a aquisição de uma viatura ligeira com plataforma elevatória, lote 1, uma viatura ligeira de cabine simples, lote 2 e uma viatura ligeira de cabine dupla, lote 3, pelo prazo de 5 anos, com um valor base total de 177.150 euros, correspondendo 88.700 euros ao lote 1, 43.050 euros ao lote 2 e 45.400 euros ao lote 3, valores sem IVA. B. Que aprova o respectivo caderno de encargos, programa do procedimento, bem como a nomeação do júri. Muito obrigado, Dr. Helder. Tendo sido já aprovado o procedimento de adjudicação às empresas da frota que temos prevista para adquirir este ano, de acordo com o nosso plano plurianual de investimento e renovação da frota, vem agora o respectivo leasing que está previsto até em sede orçamental e que tem que ser aprovado pela Câmara para ir a concurso, bem como o caderno de encargos e a nomeação do júri, atendendo aqui ao órgão competente para fazer. E, portanto, pergunto se há aqui alguma questão em relação a este procedimento. Vereador Tiago. Sr. Presidente, aqui uma questão muito técnica, provavelmente, era perceber se no caso deste leasing, no final do período de pagamento, no fundo quais é que são as condições do leasing? No final do período de pagamento, as viaturas ficarão para a autarquia? Ok, condições de pagamento, estava a ficar preocupado, não lhe ia ser a responder, mas em relação à questão das viaturas, sim, são uma compra, ou seja, uma compra com recurso a crédito bancário, basicamente é isto, que em vez de ser um empréstimo, é a figura do leasing que utilizamos, ficam para o património municipal depois de pagas. Aliás, elas são registradas no património logo quando adquiridas. Okay? Muito bem, então pergunto se há aqui, vereador Tiago, sim. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, é uma questão importante. De algum ponto de vista, estamos a falar aqui de um valor total de 177.150 euros, no correspondente às 3 viaturas. Para o caso do leasing, a questão é que se a autarquia optasse por adquirir estas viaturas, pagando-as pronto, isso representaria uma poupança de cerca de 20%.
para a autarquia. Obviamente esta forma de aquisição representa uma despesa maior. Mas estou esclarecido. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador Tiago. Coloco então a votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções. Está aprovado então por unanimidade. Adendo ao Acordo de Colaboração das Pré-Jornadas Mundiais da Juventude. Por deliberação tomada em reunião de Câmara do dia 27 de junho de 2023, foi aprovado o contrato de colaboração entre o município de Vendas Novas e a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Vendas Novas para apoiar a recepção dos peregrinos nas Pré-Jornadas Mundiais da Juventude. Após a assinatura do contrato, o segundo otorgante solicitou novos apoios por parte deste município, nomeadamente a exerção do ponto 8, cedência de autocarros municipais, e do ponto 9, fornecimento de material e pintura. De forma a ir ao encontro dos objetivos dos organizadores e à prossecução dos objetivos gerais do evento, anexa-se adenda à proposta de acordo de colaboração para a apreciação da Câmara Municipal. Muito obrigado, Dr. Helder, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Tal como tínhamos dito a quando da aprovação do protocolo, haveria ainda algumas questões que teríamos de trazer em adenda e trazemos aqui a cedência de autocarros municipais para visitar restantes locais da nossa paróquia e o fornecimento de material de pintura para a execução de um mural. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a este ponto. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Iremos, naturalmente, votar favoravelmente o ponto, como aliás fizemos no protocolo anterior. Aliás, as Jornadas Mundiais da Juventude estão a começar e mais do que uma questão religiosa, parece-nos que é aquilo que passa uma mensagem de oportunidade, uma mensagem positiva e sendo certo que estão envolvidos as centenas de milhares de pessoas no foco principal, que será a cidade de Lisboa e a cidade de Loures, não deixa também de ser verdade que vão estar aqui em Vendas Novas também centenas de jovens que de alguma forma contribuirão para trazer essa mensagem positiva para o nosso Conselho, independentemente da questão religiosa. Votaremos por isso naturalmente favoravelmente, como acabei de dizer, mas sabemos que há um dos pontos que gerou aqui alguns constrangimentos ao longo dos últimos dias e aquilo que gostávamos de questionar o Executivo é relativamente ao compromisso com este mesmo protocolo, nomeadamente no que diz respeito à impressão de livros, que é o ponto 2 da cláusula 2ª, que existe o compromisso para imprimir 300 livros e, ao que sabemos, esse compromisso não foi garantido. Muito obrigado, vereador Ricardo, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. A questão dos livros foi que nós numa fase, e se calhar aí nós pecámos por excesso de confiança, tendo em conta que podíamos e devíamos ter metido um limite de impressões, porque quando o livro nos foi apresentado conceptualmente, aquilo que tinha ficado no entendimento da Câmara Municipal é que seria um pequeno livro de acolhimento, com o mapa da cidade, contactos úteis e algumas informações, a agenda dos dias em que estão cá e algumas outras informações fundamentais. Ficámos, de certo modo, admirados quando nos foi apresentado na passada quinta-feira um exemplar de 129 páginas multiplicado por 200 e tal, 230 ou 250 ou 270 pedidos que foram feitos de exemplares, de número de exemplares. O que implica que corresponde a cerca de 17.500 impressões na Câmara Municipal. O que fizemos as contas e corresponde a 10 meses do plafond que nós temos para impressões a preto e branco, até que nos foi dito na reunião que tivemos na passada sexta-feira que as impressões tinham de ser a cores. E a cores, eu não tenho aqui os números, mas presumo que ando lá perto dos 2 anos de plafond das impressões a cores. Nessa mesma reunião foi sugerido, inclusivamente pelo Sr. Padre, que a impressão fosse a preto e branco, e a resposta que nós tivemos foi que uma impressão a preto e branco não ficava bem naquilo que era o objeto pretendido. E, portanto, nós internamente não temos a capacidade nem logística, nem financeira ao nível dos contratos que nós temos para as impressões, nem de tempo, para fazer esta execução toda destas 17.000 cópias.
pedimos que procurassem orçamentos. A mim ainda não me chegou nenhum identificado pelos interessados. Nós também procurámos orçamentos. O que nos dizem é que, tendo em conta o espaço-tempo que falta, muitas destas gráficas não conseguem fazer o serviço. Temos uma ou outra que talvez nos consiga ajudar, mas eu penso que esta manhã o nosso chefe de divisão já esteja em contacto com a comissão organizadora para tentarmos arranjar uma solução que no fundo, para esta questão, que no fundo nasceu do elevado número de cópias que não estávamos à espera e nunca nos foi dito antecipadamente que seria um número tão elevado. Muito bem. Só aqui acrescentar, antes de colocar a votação, uma informação que me parece útil. O vereador Tiago também pediu a palavra, não me esqueço. É que estamos a falar de juventude e, portanto, também não nos parece, de um ponto de vista ambiental, a mensagem mais correta este tipo de produção, quando há alternativas digitais que podem ser utilizadas para este efeito e com a nossa disponibilidade para ajudar também nesse nível, se for necessário, fazê-lo digitalmente. É óbvio que esse livro poderá estar disponível com acessos virtuais ao documento e, portanto, não faz sentido. E também, nessa conversa da semana passada, além de ser muito em cima e de ser um volume demasiado grande para ser possível produzi-lo cá dentro, há essas alternativas que hoje penso que a juventude terá como acesso privilegiado e inclusivo. Mas pronto, os nossos serviços estão hoje a trabalhar também com a Comissão. Eu penso que teremos alguma informação até ao final do dia. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A CDU concorda com que a Câmara Municipal procure dar o apoio possível às Jornadas Mundiais da Juventude, assim como até na cedência de espaço a organizações religiosas, seja católicas ou não, como já tem acontecido no passado. Ainda assim, e olhando para esta lista aqui elencada, e até para esta intervenção do Sr. Vice-Presidente, e dizer que na última reunião teve cá o Sr. Padre e também tive a ocasião de falar com ele, é preciso dizer que neste momento ocorre no nosso Conselho iniciativas culturais e desportivas, as festas de várias localidades, às quais a Câmara Municipal tem, em vários casos, dificuldade de dar respostas. Também há vários anos, precisamente na localidade das Pissarras, a população vem procurando junto da igreja que a mesma seja pintada, e já tendo feito essa intervenção junto do Sr. Padre. Temos aqui, para as Jornadas Mundiais da Juventude, um momento ocasional da nossa vida, um evento ocasional, um investimento grande de recursos da Câmara Municipal para a dinamização desta atividade, que deixará algum retorno para o nosso território, que será interessante para os jovens, mas não podemos esquecer aqueles que estão cá sempre o ano inteiro, as festas das localidades, o património das nossas terras, que não pode ficar esquecido, e é importante referir-me sobre isso. Que este evento tenha o bom senso da Câmara Municipal no apoio que lhe seja dado. A CDU concorda que efetivamente seja apoiado, mas que seja apoiado com bom senso, e dizer que subscreve esta posição da Câmara Municipal de chamar a atenção para a questão da impressão dos livros, e acho que também deve ser chamada a atenção para outras questões que, quando vão para além daquilo que possam ser as capacidades de resposta da Câmara Municipal. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando talvez aqui pela intervenção do Sr. vereador Tiago, dizer-lhe que existem dois grupos diferentes e que eventualmente o Sr. Padre, que esteve aqui na semana passada, representa um grupo de aproximadamente 50 pessoas, que são os teatinos, e que aquele que estamos a debater é encabeçado por outro Sr. Padre, que é da Paróquia de Santo António, que são 220 pessoas. Portanto, talvez não esteja a falar das mesmas pessoas. E concordamos com a questão ambiental e da redução do número de impressões, que não é propriamente o que o Sr. vereador faz quando vem a estas reuniões de Câmara Municipal, porque traz até um conjunto muito grande de folhas, ao contrário dos outros vereadores aqui representados naturalmente, mas é uma opção. E é uma opção que nós devemos respeitar, cabendo aqui nós, enquanto vereadores, também fazer essa escolha, e também à organização. Aquilo que nos parece importante, e concordando com a reflexão feita com o Sr. Presidente sobre a questão ambiental, é que, na nossa interpretação, houve uma falha importante no aprofundamento daquelas que eram as condições que estavam a ser negociadas.
E essa falha está a colocar neste momento constrangimentos à Câmara Municipal, porque fica numa situação de incumprimento de alguma forma, e causa constrangimentos naturalmente também à organização, porque está a contar com um determinado número de impressões que não os conseguirá ter. Entendemos o número de impressões, entendemos aquilo que representa dentro daquele que é o serviço que é prestado ao município e, consequentemente, ao custo que elas representam, mas o facto é que este tema devia ter sido aprofundado antecipadamente e infelizmente não o foi, e aquilo que nós gostaríamos é que se leve este assunto para o futuro como aprendizagem e que naturalmente que se tente ajudar a mitigar o impacto que isto está a ter sobre a organização das Jornadas Mundiais de Juventude aqui em Vendas Novas, que naturalmente, como estão a dizer, está a procurar ser feito esse trabalho através dos serviços municipais. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras do Sr. Vereador Ricardo Videira sobre a minha utilização dos documentos nas reuniões de Câmara e não utilização de um instrumento como o seu, mas e sobre a questão de haver 2 grupos ou de haver 3 grupos, isso aqui para a reunião de Câmara não é uma matéria que seja relevante para a CD. O que é relevante é que o contributo que é dado pelas Jornadas Mundiais da Juventude para o nosso território é instantâneo, é de um momento, mas as pessoas estão cá todos os dias. Por isso não pode ser desvalorizada a resposta que é dada aos cidadãos da nossa terra, aos meios e equipamentos da nossa terra, para dar resposta às Jornadas Mundiais da Juventude, que sendo importantes, defendendo a CDU, que sejam apoiadas. É isto, é um instante da nossa vida, enquanto os outros estão cá todos os dias. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Só para encerrarmos o assunto, o vereador Ricardo, para não ficar com esse peso de falha enquanto membro da Câmara Municipal, só dar-lhe a indicação que aquilo que está protocolado são 300 livros guia com informação, mapa da cidade, imagem, história e contactos de urgência, mais nada. E isto nós faríamos. Estamos a falar de 4 ou 5 páginas e era possível fazer. Agora, um livro com cânticos, com 130 páginas a cores de um lado e do outro, isso é que é impossível. E nem sequer é equilibrado. E, portanto, eu acho que aqui também a Câmara Municipal estaria disponível para imprimir isto que se comprometeu a fazer e não uma coisa diferente daquela que nos apresentaram, ainda por cima há menos de uma semana, que não nos deu tempo sequer de ir a uma gráfica privada, que não é possível, nesta altura, produzir sequer isto fora. E, portanto, aqui a questão é, a Câmara não está a falhar. Se for para produzir isto, e isso foi transmitido à organização, se for para transmitir isto que ficou em protocolo, nós conseguimos. A questão é que não é isso que eles querem produzir com toda a legitimidade. E, portanto, há alternativas que nós devemos trabalhar para que essa informação que foi produzida, até por respeito por quem andou a produzir essa informação e o conteúdo, acho que devemos sugerir alternativas e é isso que vamos fazer. É disponibilizar uma plataforma em que pode ser alojado o documento virtual com acessos. QR Code hoje em dia é fácil. E, portanto, acho que focámos aqui ao longo do debate os pontos todos. Eu penso que estamos em condições de colocar o ponto à votação. Acho que estamos todos, então, de acordo com a aprovação desta revisão ao protocolo, fazendo, então, assinar esta adenda. Portanto, se concordarem, dou-a aprovada por unanimidade. Se me permitem também, por uma questão técnica, vamos fazer uma pausa só de 5 minutos para troque de pilhas dos nossos sistemas. Voltamos já.
Estamos então de volta à nossa reunião, agradecendo a compreensão por esta pequena pausa. Vamos então continuar com a nossa ordem de trabalhos. Protocolo entre o município de Vendas Novas e a Rodoviária do Alentejo S.A. Presente proposta de protocolo entre o município de Vendas Novas e a Rodoviária do Alentejo S.A. para venda de bilhetes no âmbito do serviço ocasional Évora Vendas Novas Praia da Comporta. Muito obrigado, Dr. Helder. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Temos sido contactados pela Rodoviária do Alentejo no sentido do serviço Évora Praia da Comporta fazer paragem aqui no nosso concelho. Foi-nos proposto, tendo em conta as dificuldades que a rodoviária tem em garantir a abertura da bilheteira na estação rodoviária, por, julgo eu, baixa do trabalhador, foi-nos proposto que fizéssemos a venda dos bilhetes na Biblioteca Municipal. Nós acedemos e o que trazemos aqui é o protocolo com vista a regularizar esta venda que já está a ocorrer e também a incluir uma comissão de 35 cêntimos por cada bilhete vendido a favor do município para compensar os encargos administrativos que temos. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sobre este protocolo, pergunto-se alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta era se a seguir a Câmara Municipal vai contratar carteiros. Fico na dúvida se agora temos que prestar os serviços do Grupo Barraqueira, a seguir se calhar vamos prestar os serviços do CTT também. A verdade é que o Grupo Barraqueira, Rodoviária do Alentejo, abandona os seus utilizadores, não tendo qualquer serviço na rodoviária para alguma pessoa que precise, e agora ainda tem a lata de vir dizer à Câmara que tem que vender bilhetes. A seguir virá o Grupo CTT pedir para distribuirmos correio e outros por aí adiante. A CDU não concorda com isto. O que exigimos é que o Grupo Barraqueira, Rodoviária, dê uma resposta aos seus utilizadores, aos seus serviços. Os serviços são frequentemente privatizados no nosso país, é o caso do serviço rodoviário, é o caso do serviço de correios, mas depois é o erário público que tem que andar a dar respostas, porque as entidades privadas que ficam com os serviços públicos não cumprem o seu papel. Então também não cumprem as empresas e deixem ser o Estado a operar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Só agradecendo e percebendo o alcance da intervenção que faz, dizer que nos pareceu uma iniciativa, aliás, muito positiva para os vendas novenses, esta possibilidade de quem não tem, por exemplo, meios próprios para fazer uma deslocação à praia, o possa fazer. Portanto, é um projeto novo também, é um novo serviço que entendemos como útil e só aí é que pode merecer a nossa análise nestas circunstâncias e é por isso que anuímos a fazer este protocolo. Nunca para o serviço regular e, portanto, nós distinguimos uma coisa da outra. Agora, a possibilidade de fazermos uma ligação de vendas novas à praia para tantos vendas novenses que, infelizmente, não têm meios para lá ir e que, desta forma, vão poder também beneficiar nesta época de verão também deste serviço, pareceu-nos útil e pareceu-nos interessante. Percebo, no entanto, o alcance daquilo que quer dizer. Aliás, já falámos nisto em outras reuniões sobre o CTT, mas também sobre outros serviços. A falta de meios e mão de obra é hoje, de facto, uma realidade com a qual nos deparamos. Aliás, Vendas Novas tem um dos desempregos, se não o desemprego mais baixo da região e onde está a ser difícil a contratação de pessoas. Isto é uma realidade para todos, inclusive para a Câmara Municipal. Não temos tido muita facilidade em contratar pessoas. A verdade é que, não havendo mão de obra disponível, esse é um tema que pode ser debatido de uma outra forma e percebo o alcance da intervenção. Em relação à proposta, pareceu-nos de facto interessante e, portanto, daí a nossa disponibilidade para fazer, como disse o Sr. Vice-Presidente muito bem, este acordo, sempre com esta cláusula de não ser a título gratuito, para que também se perceba que há aqui uma diferença. É simbólico, mas é importante esse simbolismo. Mas pronto, com a intervenção do vereador Tiago, pergunto ao vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanho aquilo que é a intervenção do vereador Tiago e aquilo também que é a intervenção do Sr. Presidente, porque efetivamente concordamos com o protocolo que vem e iremos votá-lo a favor, dado o serviço que é e a possibilidade que dá a quem muitas vezes não tem um meio próprio para se deslocar, ter a possibilidade de ir à praia neste caso e ter essa opção. Mas lamentamos a incapacidade da rodoviária do Alentejo, a incapacidade que revela em ter a bilheteira aberta e em tempo útil no nosso concelho e ao serviço da população, e acompanhamos por ser esta questão
pontual ao nível deste serviço, porque se continuarmos a verificar esta situação e como o Sr. Vereador falou relativamente ao CTT, poderemos imaginar se outros serviços ou outras organizações acabarão por pedir à Câmara Municipal que se substitua aos próprios a fazer um serviço administrativo ou uma venda de bilhetes e tal circunstância não é correta e não poderá acontecer. Mas neste sentido em particular e dada a oportunidade que gera para a população, iremos votar a favor com esta questão de ser uma questão pontual e neste período. Muito obrigado, Sr. Vereador Luís. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que eu não descobri nada. Os CTT já descobriram isto, já o fazem na Landeira, por exemplo. Já meteram a Junta de Freguesia a fazer o serviço do CTT. Por isso, isto já foi descoberta destes senhores empreendedores há vários anos. Pronto, a CDU não vai votar a favor, vai votar contra. Valorizamos muito o serviço que permite realmente aos cidadãos de vendas novas deslocarem-se à praia, mas não pode ser, porque já sabemos, já conhecemos o caminho, pelos CTT exatamente, que já fizeram esse caminho, já conhecemos esse caminho que vai ser a seguir o do Grupo Barraqueiro, que é a seguir vamos ter a biblioteca a vender bilhetes o ano inteiro, porque eles, a partir do momento que a gente lhes abrir esta porta, eles já não vão lá meter funcionário nenhum na estação da rodoviária. Por isso a CDU vai ter que votar contra. Peço desculpa. Obrigado. Muito obrigado, Vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer cabalmente que nós nunca iremos fazer a venda de bilhetes na biblioteca para serviços regulares. Este é um serviço muito específico em que a única condição que nos pediram foi que nós pudéssemos agilizar a venda de bilhetes. Caso contrário, não teriam condições de fazer o serviço, tendo em conta que a venda de bilhetes é antecipada, não é, no momento do embarque para uma gestão do número de veículos a circular que a rodoviária tem de fazer e, portanto, há aqui esta distinção. Nós, quanto ao serviço regular e à inexistência de uma bilheteira aberta na rodoviária, na estação, já fizemos a nossa demonstração de desagrado para com a CIMAC, que é a Autoridade de Transportes Regional, e também achamos que tudo aquilo que são as condições e as exigências que estão no caderno de encargos da concessionária não estão a ser cumpridas e também fizemos notar isso à Autoridade de Transportes, nomeadamente no que diz respeito à informação ao público, que para nós é muito importante termos aqui no nosso Conselho. Entendemos e concordo em absoluto com a sua intervenção no que diz respeito a que estamos a sofrer as consequências da privatização destas empresas e em regiões de baixa densidade como é o Alentejo, a consequência imediata é também poucas ligações entre cidades, entre freguesias, muito em especial fora dos dias úteis, o que compromete a deslocação das populações, porque são serviços que se assentam cada vez mais no transporte escolar e não em servir as populações e as necessidades de deslocação. Muito bem. Penso que estamos em condições de votar então este ponto, com o voto contra do Vereador Tiago e os votos favoráveis dos eleitos do PS e PSD. Está então aprovada a proposta por maioria. Descarga de efluentes residuais domésticos no sistema público por parte da sociedade Extra Oils, Oils for the Future Limitada. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, aqui em fazer um enquadramento breve, agradecendo também a disponibilidade dos senhores vereadores para a alteração aqui do documento que dava suporte a esta reunião, atendendo a que recebemos dia 13 de julho uma providência cautelar do Tribunal Administrativo de Beja, dar-nos 15 dias para apresentar defesa para a abertura do coletor de águas residuais domésticas, portanto, das escadas de banho, basicamente, da empresa, e que na sexta-feira passada, já depois do envio da documentação, recebemos a decisão do Sr. Juiz, portanto, dia 21. Fizemos a alteração com o enquadramento jurídico todo que acompanha e suporta, portanto, todo este processo, de forma que, no prazo que temos para a resposta, possamos hoje deliberar duas coisas distintas. Portanto, a primeira é a designação e a declaração do interesse público da manutenção do fecho daquele coletor de águas residuais domésticas até à criação de condições que nos reduzam os riscos de incumprimento por parte da empresa, coisa que já se verificou no passado e todos recordamos o ano 2019 e 2020.
E a segunda coisa, a aprovação da informação técnica, da proposta dos serviços da DOP, da Divisão Operacional, que garantam uma maior segurança na operação, portanto, desta abertura das águas residuais domésticas da empresa, não das industriais. Portanto, o que estamos a falar aqui é das águas domésticas, estamos a falar das casas de banho e não das industriais. Dar boa nota que esta decisão hoje é premente para que não tenhamos que cumprir já a decisão do Tribunal e, portanto, daí a urgência também de decidirmos hoje este ponto de declarar o interesse público da manutenção até à criação de condições e, portanto, aquilo que fizemos foi adaptar, portanto, de alguma forma com esse acompanhamento jurídico, a deliberação em 2 pontos. Um primeiro, declarar então esse interesse público na decisão de não abrir já, e, portanto, para podermos responder ao Tribunal a dizer isto e também que aprovemos, em consequência, as nossas condições que a empresa vai ter que cumprir para podermos abrir e, assim, darmos tempo agora ao nosso consultor jurídico para responder até dia 28, portanto, penso que até sexta-feira, ao Tribunal, de forma a que o Sr. Juiz possa reapreciar também aquela que foi a sua primeira decisão neste processo. Pergunto sobre esta matéria, Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo enquadramento. É um tema naturalmente sensível que diz muito às vendas no Vença, até pelo histórico que tem, particularmente desde 2019. E também reforçar que o que estamos aqui hoje a votar não é propriamente uma posição unilateral de um partido, é uma posição da Câmara Municipal que foi trabalhada, foi conversada antes de vir aqui. De qualquer forma, há algumas questões que subsistem, mas declarar previamente que votaremos favoravelmente o documento que está a ser apresentado, porque consideramos que defende os interesses não só da Câmara e do município, mas sobretudo os interesses de vendas novas e dos vendas novenses. Dizer que, quando começou a elaborar, a Extraels teve o seu coletor aberto e, na generalidade das medições realizadas às descargas de efluentes, se constatou o repetido incumprimento do Regulamento Municipal de Descargas de Águas Residuais. Este facto terá levado ao colapso da capacidade de depuração do sistema biológico da hectare municipal e lançou, como todos recordarão, sobre a nossa terra, em particular em Bombel e na Afeiteira, um cheiro nauseabundo, eu diria mesmo que irrespirável em alguns momentos. Tratou-se, portanto, de uma situação grave que prejudicou a saúde e o ambiente em Vendas Novas e que levou a Câmara Municipal, e bem, a tomar a drástica decisão de encerrar o coletor de águas residuais. Até recebermos a documentação que veio a esta reunião de Câmara Municipal, desconhecíamos formalmente a evolução do processo, sendo importante registar 2 questões enquanto eleitos. A primeira é que há poucas semanas o advogado da Extraels procurou-nos por e-mail com o objetivo de marcar uma reunião connosco. Essa reunião nunca aconteceu. A segunda é que, na semana passada, no seguimento de uma denúncia, questionámos o Executivo Municipal sobre a legalidade de 2 grandes depósitos de águas residuais que foram recentemente construídos nos terrenos daquela empresa. Questionámos sobre o licenciamento desses depósitos e, ao que sabemos, é algo que está neste momento a ser verificado, mas que nos deixa desconfortáveis o desconhecimento que temos relativamente a uma infraestrutura da dimensão e da escala do que ali está, ainda para mais perante o histórico que temos do plano ambiental. Somos agora confrontados com uma providência cautelar e com as instruções do Tribunal com a indicação de abertura do coletor de águas residuais, infraestrutura que, de acordo com a proposta de resolução fundamentada que aqui nos é trazida pelo Sr. Presidente, terá em tempos sido utilizada para lançar efluentes industriais. Portanto, este coletor de águas residuais terá sido em tempos utilizado para lançar efluentes industriais. Para nós, as condições de saúde e o ambiente da nossa terra estarão sempre em primeiro lugar, pelo que, com a sustentação que é garantida pelo apoio jurídico do município, plasmado nesta resolução fundamentada que alega o interesse público, acompanharemos naturalmente, como disse há pouco, a proposta de deliberação e vamos votá-la favoravelmente, tal como as condições mínimas para que o coletor possa voltar a ser ligado. Gostaríamos ainda só para esclarecer, Sr. Presidente, de lhe colocar 3 questões muito objetivas, certamente responderá com facilidade. A primeira é que no dia 17 de maio o Sr. Presidente enviou um parecer jurídico interno do município para a Extraels. Gostávamos de perceber o porquê desse envio desse parecer jurídico. A segunda questão é que no parecer da divisão operacional, em que são referidos os requisitos mínimos para a ligação do coletor, recomenda-se que seja ouvida a divisão de Ambiente e Planeamento. Questionar se já foi ouvida a divisão de Ambiente e Planeamento, e se for possível dizê-lo publicamente qual o parecer que foi oferecido, se não for possível, o Sr. Presidente dir-nos a posteriori.
A terceira questão é que, segundo o parecer da Divisão Operacional, há métodos mais pedidos e mais eficazes de controlo do que aqueles que estão a ser implementados, nomeadamente a inspeção visual, a medição de caudal e análises químicas, que demoram, como nós sabemos, um mês até se ter resultados das análises químicas. Mas existem métodos mais pedidos para ser aplicados e que permitirão uma atuação mais efetiva. Isso consta do parecer que nos foi enviado. E aquilo que nós gostávamos de perguntar é se será ou não acautelada a implementação desses métodos mais pedidos em caso de futura abertura do coletor das águas residuais, que voltamos a dizer que se dedica exclusivamente a WCs, refeitório e balneários, mas que entendemos que é importante que, no caso de abertura no futuro, seja devidamente monitorizado. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Este é... E é triste até ter que o dizer, mas este caso marca estes 3 mandatos do Partido Socialista na Câmara Municipal. Este é um caso que vem do primeiro mandato do Partido Socialista na Câmara Municipal. Na altura um mandato até com o PSD, com responsabilidades na Câmara Municipal, e é um caso que marcará a história e o dia-a-dia da nossa terra. É um caso muito sensível, que preocupa-nos a todos nós e ao qual agora a dificuldade é encontrar a solução. Facto é que com o coletor aberto ou com o coletor fechado somos confrontados com descargas ilegais pela empresa, se não é no coletor, é em terrenos à nossa volta, é nos coletores das empresas vizinhas. É sem dúvida um problema que temos e um problema grave. E um problema que se dá pela frente com a apatia de instituições nacionais que não encontram resposta para aquilo que devem ser os cumprimentos da empresa. Uma empresa deste nível teria que ter outro tipo de exigência a nível nacional. Está a prejudicar gravemente o nosso concelho, assim como já prejudicou outros, está a prejudicar os concelhos vizinhos e a vida da população. Tudo o que for e será agora um caminho na procura de uma resposta, é um caminho tardio e que não encontrará essa resposta, infelizmente, enquanto não houver outras exigências que não passam pela nossa capacidade de intervenção aqui, que tem que ser a exigência de que aquela fábrica encontre as condições para elaborar, ou se não as encontra, tem de encerrar. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Dar aqui os esclarecimentos que foram solicitados e tentar fazer aqui também, de alguma forma, uma resposta àquilo que o vereador Tiago disse, que é bem verdade. Bem, em primeiro lugar, o dia 17 de maio foi enviado um ofício, efetivamente, com o parecer jurídico que foi emanado do nosso consultor jurídico, em resposta às primeiras exigências da nova equipa de consultores jurídicos da empresa para a abertura das águas residuais, e é importante frisar isto, domésticas. Portanto, estamos a falar das casas de banho existentes na empresa. E foi pedido este parecer, analisando a situação ao nível técnico, e, portanto, o vereador Ricardo, na equipa que temos constituída na Câmara, está sempre a divisão operacional, a divisão de ambiente e planeamento, já para garantir que qualquer resposta que pode sair da Câmara Municipal é casada e é vista em 2 perspectivas. Uma sobre o enquadramento legal ambiental que temos que, de alguma forma, fazer cumprir naquele caso concreto, mas também as soluções técnicas disponíveis e possíveis de implementar. E, portanto, isto de forma clara, há, de acordo com aquilo que o nosso chefe de divisão indicou, outras soluções que dependem de condições que nós não temos neste momento para implementar, quer ao nível financeiro, mas também ao nível técnico daquilo que existe no terreno. Portanto, respondendo a essa questão. E, portanto, o parecer de dia 17 de maio vem dar resposta a uma coisa que para nós é o mais importante, com o histórico todo que temos e que está, aliás, plasmado na proposta que trago hoje à Câmara Municipal, que é, havendo um histórico de incumprimentos sucessivos por parte da empresa, com acordos firmados não só com a Câmara Municipal, mas também com a HDA e com outras instituições. E, portanto, verificou-se que não estavam solucionados os constrangimentos que nos permitissem abrir com alguma segurança este coletor de águas residuais domésticas, e, portanto, isso mereceu a melhor atenção quer dos serviços, quer do nosso consultor jurídico, dando resposta a uma comunicação que é algo que temos procurado sempre, que é não deixar sem resposta
algo que, de um ponto de vista processual, nos podia depois fragilizar também. Portanto, dar uma resposta de dizer os porquês. Aliás, em quase todos os pareceres jurídicos é dito que, sim, temos que abrir, mas têm que ser criadas previamente as condições. E essa é, para mim, a matéria mais importante, porque, enquanto Presidente da Câmara Municipal, acompanho tudo aquilo que foi um sentimento da minha população, e eu peço desculpa, mas o juramento que eu fiz leva-me, muitas vezes, a ter que tomar decisões mais difíceis, e elas têm que ser tomadas e foram tomadas no passado. Agora, há a questão legal e a questão jurídica que tem que ser acautelada, porque vivemos num Estado de Direito democrático que tem que ser, de alguma forma, à qual temos que dar resposta. Vereador Tiago tem toda a razão. A questão não é só a apatia, a questão é a demora nos processos e é mais do que isso, é o enquadramento legal em que nos movimentamos em situações deste género, que mereceu também a nossa melhor comunicação ao Ministério do Ambiente, nomeadamente, e que levou já a algumas mudanças no paradigma legal, mas permitam-me também dizer isto, não é só a questão das águas residuais, é também a questão, inclusive, dos odores promovidos pela própria elaboração da empresa que causam aquilo que nós conhecemos no Parque Industrial de Vendas Novas, tornando, de alguma forma, um pouco menos atrativo do que ele é, e é um dos melhores parques industriais da região, sem sombra de dúvidas. E, portanto, dar-lhe também uma boa nota disto, que, enquanto membro do Comitê das Regiões, está a ser produzida legislação europeia, portanto, normativos para propor à Comissão Europeia, para que se regule também, ao nível ambiental, esta questão dos odores e do impacto que eles têm para a saúde pública, porque não há, neste momento, muitos estudos a nível europeu sobre o impacto dos cheiros, por exemplo, na saúde pública, sendo que nós sabemos que houve, nas fábricas ali à volta, um conjunto de pessoas a sentirem-se, inclusive, mal com isso, mas aí é uma questão de legislação e é uma questão que tem que continuar a ser trabalhada para conseguirmos dar resposta, que não tem muito a ver com o caso em apreço, mas tem a ver com o histórico todos conhecemos e, portanto, aquilo que nós propomos hoje aqui é isso mesmo, é que, atendendo a este histórico todo, é aquilo que é a nova peça processual no Tribunal Administrativo de Beja, possamos tomar aqui hoje uma decisão que, de alguma forma, defenda aquilo que é o interesse público, declarando mesmo isso, declarando que há um interesse público que se tem que sobrepor aqui ao interesse privado e, portanto, não nos recusamos a cumprir aquilo que o Tribunal decretar, respeitamos o Tribunal, mas com as condições que consideramos serem as mínimas para se poder, com alguma segurança, abrir o coletor. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o vereador Tiago, mesmo numa situação como esta, não se inibe de tentar dar umas alfinetadas, o que, naturalmente, entendemos esse seu objetivo, às vezes, de ser a oposição da oposição. Mas, como certamente partirá aqui de algum equívoco, gostaria apenas de clarificar, Sr. Vereador. A aprovação do projeto de licenciamento de arquitetura da Extrails aconteceu no dia 30 de maio de 2018 e a aprovação dos projetos de licenciamento de especialidades aconteceu no dia 13 de junho de 2018. Portanto, formalmente a aprovação aconteceu no segundo mandato do Partido Socialista. Independentemente disso, o que nos move é a defesa do interesse público municipal, daí o nosso sentido de voto. Clarificada esta questão, Sr. Presidente, e aqui no seguimento da sua intervenção, na qual, na generalidade, nos revemos, eu julgo que também nos será comum a convicção de que devemos alocar todos os recursos que forem necessários para proteger a comunidade daquilo que poderá ser um novo incumprimento. Porque para nós a saúde e o ambiente não têm preço. E nesse sentido, Sr. Presidente, aquilo que gostaríamos de incentivar, para não nos arrependermos no futuro, é que sejam esgotadas e sejam exploradas todas as possibilidades de controlo antes da abertura deste coletor, e é um trabalho que deve continuar a ser feito desde já, com o objetivo de, em caso de abertura, já estar no terreno implementado e não andarmos a correr atrás do prejuízo depois na altura. Muito obrigado, vereador Ricardo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Ricardo Videira, depois em casa tem que ir ver a gravação e vai perceber que eu disse que a instalação desta fábrica, esta fábrica no nosso parque industrial, marca os 3 mandatos do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal. É uma marca negativa que fica da gestão do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal, que no primeiro mandato teve a participação do PSD. Foi isso que eu disse. Eu não responsabilizo o PSD, nem responsabilizo o PS pela instalação da fábrica no parque industrial. Porque as coisas têm que ser vistas um bocadinho mais além. As coisas não podem ser vistas assim com essa ligeireza de dizer que a culpa da fábrica é do PS ou é do PSD.
Pronto, e eu também não disse que o PSD tinha responsabilidades ou quando é que tinha sido licenciado. O que eu disse, e repito, foi que a instalação desta fábrica, esta fábrica no Parque Industrial, ficará como uma marca deste percurso político que vai em 10 anos do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal e que no primeiro mandato teve a participação do PSD. E essa marca ficará. Infelizmente para todos nós. Como disse também no início, não me orgulho disso, nem me sinto feliz por isso, sinto-me triste. Preferia que a fábrica não existisse ali no Parque Industrial e que o problema não existisse. Mas ele existe e infelizmente daqui para a frente, seja quem for, porque também lhe digo que não há ninguém que chegue aqui à presidência da Câmara Municipal e venha a encontrar uma solução milagrosa para resolver este problema. Vai encontrar muitas dificuldades, como já outros encontraram. Ele existe, a CDU procurar contribuir para que ele não exista, mas essa marca ficará cá, a marca e o cheiro. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago. Obrigado, vereador Ricardo. Eu penso que estamos em condições então de colocar o documento da votação. Penso que aprovado com o voto favorável de todos esta posição de declaração de interesse público e também permitam a segunda parte da deliberação também as condições propostas pela DOP para que haja condições para isso. Estão então aprovadas por unanimidade as deliberações. Apoio extraordinário ao rancho folclórico de Landeira. Considerando que é exposto na informação 5.292/2023, que explicita as dificuldades sentidas atualmente pelo rancho folclórico de Landeira e considerando igualmente a importância que o folclore tem na preservação dos costumes, da etnologia e na antropologia cultural deste território, propõe o Serviço de Cultura e Juventude à Câmara Municipal que esta delibera aprovar a atribuição de um apoio financeiro extraordinário ao rancho folclórico de Landeira no montante de 500 euros para financiar a aquisição de trajes. Muito obrigado, Dr. Helder. Temos uma proposta de apoio para a aquisição de trajes para o rancho folclórico de Landeira. Dar aqui uma nota. Abrimos aqui um capítulo, atendendo aos pedidos que temos tido, de criar um regulamento próprio para a atribuição de apoios aos equipamentos das nossas associações, que de alguma forma complemente quer o regulamento de atribuição de apoios regulares ao funcionamento e que vá ao encontro destas solicitações que temos tido para que haja, de alguma forma, uma maior regra nestas atribuições. De qualquer das formas, este pedido fez-nos sentido, de facto, nomeadamente a etnografia, com a paragem dos 2 anos da pandemia, sofreu um grande impacto e é normal alguma desatualização inclusive das roupas, dos trajes, já tinha sido solicitada pelo grupo dos pioneiros e, portanto, aquela que é a proposta do serviço acompanhada pelo Executivo é que a Câmara aprove este apoio extraordinário. Pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Ricardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos votar favoravelmente o ponto do apoio e a intervenção que gostaria de fazer vem no seguimento desta sua intervenção relativamente ao regulamento deste tipo de apoios extraordinários, que é algo que, como sabe, temos dito aqui, nos deixa desconfortáveis porque se não for devidamente regulamentado e existem apoios ordinários para este efeito, acabamos por estar aqui, eventualmente, a cometer algumas injustiças, ou podemos cometer aqui algumas injustiças, porque desequilibramos aquilo que é o equilíbrio que terá sido proposto pelos serviços nos apoios ordinários que são concedidos às nossas coletividades. Não sei se faz sentido ter 2 regulamentos, um para apoios extraordinários de equipamentos, outro para apoios ordinários. Aquilo que me parece é que a metodologia que está a ser seguida até agora não está correta. Nós já o dissemos anteriormente, a não ser que se esteja a aplicar a mesma metodologia a toda a gente. E a pergunta que eu gostava de fazer ao Sr. Presidente é se estão a vir à reunião de Câmara todos os apoios extraordinários que estão a ser solicitados pelas coletividades do Conselho. Muito obrigado, vereador Ricardo. Estão a vir a reunião de Câmara, que os serviços dão o seu parecer sobre esses pedidos, porque, vou dar aqui um exemplo, não podemos em 2 anos seguidos pagar a mesma coisa para o mesmo clube sem que outros clubes com a mesma atividade tenham tido um. E, portanto, com essa equidade que os serviços tenham. E, portanto, dar essa boa nota de que sempre que é pedido é apreciado pelos serviços e vem à reunião de Câmara aqueles que os serviços entendem que fazem sentido. E uma segunda nota que tem a ver com o caráter extraordinário que, de alguma forma, o nosso atual regulamento já prevê. Portanto, remete para a Câmara Municipal as decisões extraordinárias. E, portanto, o que consideramos é que pode ser melhorado.
E, portanto, é isso que eu anunciei aqui, que estamos disponíveis para fazer e que já pedi à equipa que tem o processo para apresentar a proposta. Portanto, era isso que eu queria aqui hoje frisar, até porque não é tema novo, como bem disse, não é tema novo aqui entre nós na reunião de Câmara e também nunca foi uma questão de princípio nosso, é uma teimosia, portanto, nós faremos, até termos um regulamento revisto, faremos aquilo que achamos que é o melhor para a comunidade e para as associações, sempre privilegiando aquilo que é o seu trabalho para a comunidade. Não quer dizer que não trabalhemos naquilo que é a nossa obrigação, que é regulamentar. E, portanto, esse trabalho está, já pedi que iniciasse esse trabalho para que, de alguma forma, nos sentíssemos todos mais confortáveis. Muito bem, então penso que estamos todos a favor da atribuição deste apoio de acordo com o proposto pelo Serviço. Está então aprovado por unanimidade. Resumo diário de tesouraria. Apresento o resumo diário de tesouraria respeitante ao dia 24 de julho, cujo saldo é de 2.525.429,34 €, correspondendo 2.178.465,69 € a dotações orçamentais e 346.963,65 € a dotações não orçamentais. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto em relação ao resumo diário de tesouraria se há alguma questão. Não havendo, a Câmara Municipal tomou conhecimento e passamos às obras e licenciamentos. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Os processos que aqui trazemos têm a devida informação técnica anexa e a análise feita pelos nossos serviços. Só destacar que um deles é um projeto de loteamento para 19 lotes construídos no âmbito dos regimes de habitação a custos controlados. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Pergunto se há alguma questão em relação a algum processo. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Já tinha saudades de um processo de arquitetura daqueles cheios de incumprimentos. Sr. Presidente, estamos a falar aqui de um processo na rua José Francisco Fragoso, em que o promotor mudou, já não era o mesmo do início do processo, começou com um promotor, agora já é outro promotor. O promotor propõe que as áreas de cedência sejam pagas, ou seja, as zonas que seria para espaço público, para um jardim, para uns baloiços, para um espaço verde, deixem de existir e sejam trocadas por um pagamento à Câmara Municipal, numa zona em que as redes de esgotos têm problemas, as redes de águas pluviais têm problemas e onde já agora não são mencionadas as condições de ligação às mesmas no projeto. Pronto, assim como no passado a CDU discorda que num espaço que tem 19 lotes, onde imaginamos nós, provavelmente irá ter 19 famílias e várias crianças, não haja um espaço que permita lazer a essas crianças, numa zona que já tem ali um tipo de construção que tem alguma falta de espaços verdes ou de espaços públicos e em que este espaço poderia ser importante. Este loteamento é junto a uma linha de água, onde também temos muitas dúvidas sobre a construção de um loteamento nesta forma, junto àquela linha de água. Penso que até é uma zona de cheias. E depois este problema, numa zona onde há problemas com a água, com a pressão da água, com a rede de esgotos, onde, como sabemos, aquela rua tem várias vezes problemas que até o pavimento vai sendo aberto e depois acaba por não ser reposto. Portanto, às vezes há necessidades de intervenção da Câmara Municipal nesta rua. O promotor não identifica a forma como vai ser feita as condições de ligação à rede de esgotos e à rede de saneamento, e também imaginamos até que trocar este valor de taxas urbanísticas de 103.420,80 € por obras nas redes não será o suficiente. Assim sendo, a CDU continua a discordar deste loteamento pela forma como está proposto, junto à linha d'água, pela troca das áreas de cedências por dinheiro e pelo facto de não ser prevista a forma como vai ser feita a ligação à rede de água e à rede de esgotos, que já é um problema ali naquela zona hoje, quanto mais com a instalação de um loteamento com 19 lotes, que esperamos sejam 19 famílias. Esperamos... Em princípio serão 19 famílias.
Sr. Vice-Presidente, não sei se quer acrescentar alguma questão a este processo. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que eu acho que um dos grandes problemas de planeamento urbanístico em vendas novas, e apesar de da CDU ter feito muitos loteamentos, é não ter pensado nos loteamentos em conjunto e de modo articulado. Aquilo que nós pretendemos fazer para os Foros da Misericórdia, e nunca o escondemos, é um plano de urbanização que permita a articulação dos vários projetos que existem para aquela zona da cidade, porque é uma zona de elevado potencial e de crescimento habitacional na cidade, e portanto é preciso nós pensarmos como é que os vários espaços públicos daquela zona se poderão coordenar. Isso não implica que nós não aceitemos esta compensação pela não existência de um espaço verde. Nós não acreditamos que tenhamos de ter um pequeno espaço verde a cada esquina. Temos é de ter espaços verdes em condições que permitam a acessibilidade por um elevado número de população e não apenas um baloiço em cada esquina, em vez de pensarmos disto de modo coordenado. E, portanto, o plano de urbanização dos Foros da Misericórdia, um dos objetivos é mesmo esse, é pensarmos onde é que queremos os espaços verdes, como é que queremos os espaços verdes, inclusivamente aproveitando a existência de duas linhas de água nos Foros da Misericórdia, uma a norte e outra a sul, para criar um corredor verde a atravessar toda aquela zona da cidade e que assim possa ser algo com interesse para a população e algo que beneficie a cidade. E, portanto, nós não aceitamos esta proposta do proponente em trocar o espaço verde por compensações financeiras, tendo em conta que a nossa ideia é mais abrangente e de maior articulação entre as várias zonas dos Foros da Misericórdia. No que diz respeito à linha d'água, as condicionantes estão previstas na lei e serão respeitadas, nomeadamente a não construção a 10 metros da cabeceira da linha d'água, e no que diz respeito às redes, nós temos constantemente o objetivo de reforço das redes na nossa cidade, para que não impossibilite o crescimento da mesma. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria perguntar ao Sr. Vice-Presidente se este loteamento está enquadrado no plano de urbanização que o Partido Socialista prevê fazer para a zona da Misericórdia. Muito obrigado, Vereador Tiago. Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso dizer que um loteamento não pode estar previsto em algo que ainda não começou. Mas estará previsto. A nossa principal ideia é planear como é que nós iremos executar a urbanização do interior dos quarteirões dos Foros da Misericórdia, que são quarteirões enormes, e a salvaguarda de termos aqui esta linha de água permite-nos, e essa é também uma das ideias que iremos depois desenvolver, que a própria linha de água sirva como um troço de acesso ao interior dos lotes, seja pedonal, seja ciclável, mas que nos permita aceder ao interior dos lotes para desenvolvermos o interior dos lotes com regras, com planeamento e com visão de longo prazo. Muito obrigado, Vereador Tiago. Eu sugeria que marcassem uma reunião para abordar este assunto, atendendo a que são questões de especificidade e não relacionadas com isto. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. São de especificidade, os Foros da Misericórdia ainda são grandes, ainda é uma especificidade muito grande. Eu quero concordar com o Sr. Vice-Presidente no enquadramento dos loteamentos num plano de urbanização. O Sr. Vice-Presidente dizia que a CDU não planeou isso, não planeou no território todo do Conselho, é um facto, planeou em parte, não planeou em todo, não planeou nos Foros da Misericórdia. É verdade. Pronto, o Partido Socialista também ainda não o fez. Este loteamento, como o Sr. Vice-Presidente já disse, também não está enquadrado no plano de urbanização que o Partido Socialista ainda há de fazer para os Foros da Misericórdia. Ora, sendo este loteamento apresentado à luz daquilo que temos hoje, e não havendo um plano de urbanização para aquela zona, na opinião da CDU, aquele loteamento não é o mais adequado para aquela zona e até pode ser, com algumas alterações ao projeto, até pode vir a ser. Agora, daquela forma, não é. Consideramos que não é só a questão das áreas de cedência que é importante, também é importante, mas imaginando que havia um plano de urbanização para a zona com espaços verdes definidos e com todas essas condições como o Sr. Vice-Presidente aqui referiu, até o plano de urbanização podia estar muito bem. Ainda assim,
assim há algumas dúvidas na construção junto à linha d'água. Mas há um conjunto de matérias, para além disso, que falta dar resposta e que representou a discordância da CDU, para além da troca das áreas de cedência por dinheiro, a questão da rede de águas e de saneamento, e imaginando que o promotor agora vai construir ali o loteamento, vai haver uma exigência também da Câmara Municipal de alterações à rede de águas e de saneamento de uma forma muito rápida, para a qual a Câmara Municipal também não teria depois a capacidade da resposta. E há aqui um conjunto de matérias que seriam necessárias, no entender da CDU, aprofundar, aperfeiçoar e melhorar neste projeto. Não somos contra o loteamento só por ser contra o loteamento. Temos preocupações que ele se venha a desenvolver e que depois estes problemas que já existem da rede de saneamentos, da rede de águas, se agravem, assim como os da falta de equipamentos, que depois se irão arrastar também ao longo dos anos, e os Forjos da Misericórdia, que são hoje uma zona não ordenada, perfeitinha, porque se desenvolveu da forma que se desenvolveu, se agrave ainda mais esse desordenamento. Obrigado. Muito obrigado. Eu penso que estamos no patamar da visão e a visão tem ideologia por trás e, portanto, é legítima. De qualquer das formas, eu pergunto se há mais alguma intervenção em relação aos dois processos que aqui vêm devidamente enquadrados tecnicamente. Então, consideramos o primeiro aprovado, penso eu, por unanimidade de todos os presentes e este do loteamento aprovado por maioria, com o voto contra do vereador Tiago. Maioria. Ok. Doutor Heller, quando puder, iniciamos a leitura da minata, atendendo que não há público presente na sala. Aos 25 dias do mês de julho do ano 2023, na Sala de Sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, Vice-Presidente Valentino Cunha, Vereadores Ricardo Videira, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9 horas e 30 minutos. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. No período da ordem do dia, Acordo Coletivo de Empregador Público. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo Coletivo de Empregador Público, a ACEP, a celebrar entre o município de Vendas Novas e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Acordo Coletivo de Empregador Público, a CEP, a celebrar entre o município de Vendas Novas e o STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e afins. Designação do representante do município na CPCJ de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções de vereador Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a proposta de designação de Vera Cristina Carriço Machado Cristiano como representante do município de Vendas Novas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vendas Novas. Expediente, atas, foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 10, respeitante à reunião realizada em 16 de maio de 2023. Foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 11, respeitante à reunião realizada em 2 de junho de 2023. Foi lida e aprovada por unanimidade a ata número 12, respeitante à reunião realizada em 3 de junho de 2023. Não participou na discussão e votação o vereador Luís Matias por não ter estado presente na reunião em causa. 11ª alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias, e com votos a favor do Vice-Presidente Valentino Cunha e do Presidente Luís Dias, aprovar a 11ª alteração ao orçamento da Receita PIP e IPAM do ano 2023, 8ª alteração permutativa. Proposta de Regulamento Municipal de Remoção e Depósito de Veículos Abandonados em Estacionamento Indevido ou Abusivo. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Regulamento Municipal de Remoção e Depósito de Veículos Abandonados em Estacionamento Indevido ou Abusivo e respectivos anexos, vendo o mesmo ser enviado para consulta pública nos termos do artigo 101 do CPA. Concurso Público para Alocação Financeira. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a abertura de concurso público para alocação financeira na modalidade leasing para a aquisição de uma viatura ligeira com plataforma elevatória, lote 1, uma viatura ligeira de cabine simples, lote 2, e uma viatura ligeira de cabine dupla, lote 3, pelo prazo de 5 anos, com um valor base total de 177.150 euros, correspondendo a 88.700 euros ao lote 1, 43.050 euros ao lote 2 e 45.400 euros ao lote 3, valor sem IVA. B. O respectivo caderno de encargos e programa de procedimento, bem como a nomeação do júri do procedimento.
Adenda ao Acordo de Colaboração para as Jornadas Mundiais da Juventude. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração entre o município de Vendas Novas e a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Vendas Novas, que define as responsabilidades de cada uma das entidades na coorganização dos dias de Diocese das pré-Jornadas Mundiais da Juventude 2023, nomeadamente com a introdução da cláusula 2ª do ponto 8, cedência de autocarros municipais, e do ponto 9, fornecimento de material de pintura. Protocolo entre o município de Vendas Novas e a Rodoviária do Alentejo S.A. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentim Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar o protocolo assinalar entre o município de Vendas Novas e a Rodoviária do Alentejo S.A. para definir as condições da colaboração entre as duas entidades para a venda de bilhetes de serviço ocasional Évora Vendas Novas Praia da Comporta na Biblioteca Municipal. Descarga dos influentes residuais domésticos no sistema público por parte da sociedade Extra Oils, Oils for the Future Limitada, resolução fundamentada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 128, número 1 do Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos. A Câmara Municipal, com base nos fundamentos de facto e direito acima transcritos, deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Presidente da Câmara Municipal, declarando que o diferimento da execução da decisão de encerrar o acesso da rede de águas residuais domésticas das instalações propriedades da Extra Oils for the Future Limitada, citas no Parque Industrial de Vendas Novas, à rede pública de Vendas Novas, será gravemente prejudicial e lesiva do interesse público nos termos previstos no número 1 do artigo 128 do Código do Processo nos Tribunais Administrativos. Descarga de efluentes residuais domésticos, condições mínimas a cumprir pela sociedade Extra Oils for the Future Limitada para a reabertura do coletor de águas residuais domésticas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade fixar as condições mínimas a cumprir pela sociedade Extra Oils for the Future Limitada, que são as que constam do parecer jurídico 8.942/2023 e na informação técnica de 4.674/2023, para que estejam reunidos os pressupostos de facto e direito que permitam a reabertura do coletor de águas residuais domésticas que servem as instalações da empresa. Apoio extraordinário ao Rancho Folclórico de Landeira, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio financeiro extraordinário ao Rancho Folclórico de Landeira no valor de 500 euros para financiar a aquisição de trajes. Obras de licenciamentos, processo 2/2023. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo 2/2023 ao abrigo do artigo 102A, legalização, e do artigo 23º, liberação final do RJOE, na sua atual redação, e de acordo com a informação técnica 5.185/2023, devendo ser levantado o auto de contraordenação. Processo número 7/2022, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, do vice-presidente Valentim Cunha e do presidente Luís Dias, aprovar o projeto de arquitetura do processo número 7/2022 ao abrigo do artigo 21 do RJOE, na sua atual redação, e de acordo com a informação técnica 5.358/2023. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto em relação à nossa minuta se há alguma questão que queiram indicar. Não havendo, coloco a votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Está então aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 11h28. Quero agradecer mais uma vez a todos a disponibilidade, bem como aos nossos trabalhadores e ao público que nos acompanhou a partir de casa.